O milagre que mudou a vida de Mateus, uma história de fé e libertação na Igreja Universal. Mateus Oliveira tinha apenas 22 anos quando recebeu o diagnóstico que abalou sua vida, uma rara duplicação craniofacial, uma malformação congênita que deformava seu rosto desde o nascimento. Os médicos disseram que era um caso grave, com riscos de infecções, dores constantes e limitações que o impediam até de mastigar direito. As cirurgias eram caras, arriscadas e não garantiam resultados. Você vai ter que aprender a conviver com isso, disse um especialista, sem esperança. Mas Mateus não aceitou aquela sentença. Ele cresceu ouvindo piadas cruéis na escola, olhares de pena na rua e, pior, a sensação de que Deus havia se esquecido dele. Sua mãe, Dona Maria, uma mulher de fé simples, sempre dizia: "Filho, Deus tem um propósito. Um dia ele vai te mostrar." Mas, com o tempo, até ela começou a duvidar. A família era pobre, o pai havia abandonado o lar quando Mateus era criança, e a luta diária pelo pão já era suficiente para esmagar qualquer esperança. Até que, em um domingo chuvoso de março, tudo mudou. Mateus trabalhava como servente de pedreiro em uma obra no bairro da Penha, em São Paulo. Na hora do almoço, enquanto comia seu sanduíche no canto da calçada, ouviu um som que o atraiu. Era o louvor vindo da Igreja Universal do Reino de Deus, a poucas quadras dali. Não era a primeira vez que passava em frente àquele templo, mas dessa vez, algo o fez parar. As palavras da música falavam de libertação, de milagres, de um Deus que não desiste de ninguém. "Se Deus é por nós, quem será contra nós?", cantavam com força. Mateus sentiu um nó na garganta. "Será que é para mim?", pensou, hesitante. Ele entrou. O lugar estava cheio, o ar pesado de emoção. No altar, o pastor falava sobre a campanha 7 semanas de jejum e oração, um tempo de busca intensa a Deus. "Quem tem fé do tamanho de um grão de mostarda pode mover montanhas", declarou o homem de Deus, com uma Bíblia na mão. Mateus não entendia muito de igreja, mas aquelas palavras o atingiram como um raio. Depois do culto, uma irmã se aproximou. "Você é novo aqui, irmão? Precisa de oração?" Mateus baixou a cabeça, envergonhado. Eu tenho um problema. Os médicos dizem que não tem jeito. Na Universal, a gente não acredita em um não tem jeito. Vamos orar por você agora mesmo." E foi assim que Mateus conheceu a corrente de oração. Mãos se estenderam sobre ele, vozes clamaram em uníssono: "Em nome de Jesus, quebra essa maldição. Restaura esse jovem, Senhor." Ele sentiu algo estranho, como se uma corrente elétrica percorresse seu corpo. Quando abriu os olhos, estava chorando sem saber por quê. Nos dias seguintes, Mateus voltou. E voltou mais uma vez. Aprendeu sobre o dízimo: Deus abre as jansas do céu quando a gente é fiel; sobre as ofertas de fé: o que você semeia, você colhe; sobre a fogueira santa de Israel: um momento de quebra de maldições ancestrais. Participou de vigílias que duravam até de madrugada, onde pastores ungidos impunham as mãos e oravam com autoridade: "Saia, espírito de derrota. Este corpo é templo do Espírito Santo." Sua mãe, no início cética, começou a notar a mudança nele. "Mateus, você tá diferente." Os seus olhos brilham de novo. "É a fé, mãe. Eles falam que Deus é o médico dos médicos. E eu vou provar isso." O pastor responsável por ele, o pastor Rodrigues, um homem de voz firme e olhares penetrantes, chamou um dia: "Mateus, você quer ser livre dessa doença?" "Mais do que tudo, pastor." "Então você vai fazer o seguinte: todas as manhãs, antes de sair de casa, você vai ungir seu rosto com óleo consagrado e declarar: 'Pelo sangue de Jesus, eu sou curado.' E vai jejuar 3 dias por semana, só água e suco. Deus vai honrar sua fé." Mateus obedeceu. Não foi fácil. As dores no rosto pioraram nos primeiros dias, como se algo estivesse mexendo por dentro. Mas ele persistiu. Na 4ª semana da campanha, durante um culto de libertação, algo extraordinário aconteceu. Era uma noite de quarta-feira, o templo lotado. O pastor estava ministrando sobre a unção que quebranta o impossível quando, de repente, Mateus sentiu uma pressão forte na cabeça, como se mãos invisíveis estivessem moldando seu rosto. Ele gritou, não de dor, mas de surpresa. As pessoas ao redor começaram a clamar: "Glória a Deus! É um milagre!"
quando tocou o próprio rosto, não acreditou. Onde antes havia protuberâncias anormais, agora a pele estava lisa. Os ossos, que antes se projetavam de forma desordenada, pareciam alinhados. Ele correu para o banheiro da igreja e olhou no espelho. Seu rosto estava normal. Não perfeitamente simétrico, afinal, Deus não apaga nossas histórias, mas as transforma, mas a deformação que o acompanhará desde o nascimento havia desaparecido. O templo explodiu em louvor. O pastor Rodrigues abraçou Mateus, chorando. Isso aqui é obra do Deus vivo. Você é um testemunho de que ele ainda faz milagres. No domingo seguinte, Mateus subiu ao altar para dar seu testemunho. Com a voz embargada, contou como a fé na Igreja Universal havia mudado sua vida. Eu vim aqui quebrado, sem esperança. Mas aprendi que Deus não olha para o que nós somos, e sim para o que nós podemos nos tornar quando cremos nele. Sua mãe, sentada na primeira fileira, não conseguia parar de chorar. Depois do culto, um médico que estava presente se aproximou. Eu sou cirurgião plástico. O que aconteceu com você não tem explicação médica. Isso só pode ser sobrenatural. Hoje, Mateus é um obreiro na mesma igreja que o acolheu. Ele ajuda na recepção dos novos visitantes, sempre com um sorriso no rosto, um rosto que agora reflete a glória de Deus. Sua história se tornou um marco na congregação, um lembrete de que, na Igreja Universal, os milagres não são coisas do passado, mas realidades do presente. E a lição que ele deixa para quem ouve seu testemunho é simples, mas profunda. A fé não é esperar que Deus faça algo por você. É acreditar que ele já fez. O milagre não começa quando você recebe a cura. Começa quando você decide crer, mesmo quando tudo diz que é impossível. Na Universal, eu aprendi que Deus não muda as circunstâncias só para nos dar o que queremos, ele muda nós para nos dar o que ele sabe que precisamos. E assim, entre louvores e orações, Mateus segue adiante, não mais como vítima de uma doença, mas como um vencedor em Cristo. Porque, afinal, como dizem nas campanhas da igreja, Deus é fiel. E quando ele promete, ele cumpre. O tempo passou, e o testemunho de Mateus começou a ecoar além dos muros da igreja. Sua história não era mais só dele, tinha se tornado um farol para quem ainda lutava na escuridão. Muitas vezes, depois dos cultos, pessoas se aproximavam com lágrimas nos olhos, pedindo para ouvir novamente como Deus tinha mudado sua vida. Alguns vinham com relatórios médicos nas mãos, outros com o desespero estampado no rosto, mas todos com uma pergunta silenciosa: será que Deus pode fazer por mim o que fez por você? E Mateus, com aquele sorriso que agora brilhava sem sombra de dor, sempre respondia: não só pode, como vai fazer. Mas você precisa dar o primeiro passo, entrar aqui, se entregar e crer de verdade. Ele não falava como quem repete uma fórmula, mas como quem tinha vivido cada palavra. Porque ele sabia, a fé não é teoria, é experiência. Um dia, uma mulher chamada Ana chegou à igreja arrastando os pés, o corpo curvado pela artrite severa. Os médicos tinham dito que ela nunca mais andaria sem muletas, que suas articulações estavam destruídas. Mas ela ouvirá falar de Mateus. Se Deus curou ele, por que não eu? Pensou. No primeiro culto, chorou tanto que mal conseguia falar. Os obreiros oraram por ela, impuseram as mãos, e Ana sentiu algo quente percorrer suas pernas, como se óleo santo estivesse derramando sobre seus ossos. Naquela noite, ela saiu da igreja sem as muletas, não porque a dor tinha sumido completamente, mas porque uma força nova a sustentava. E na semana seguinte, voltou correndo, literalmente, para dar o testemunho: as dores haviam desaparecido. Foi como se Deus dissesse: chega. Minha filha não vai viver assim, contava Ana, emocionada. E Mateus, ao lado dela, acenava com a cabeça, porque reconhecia aquele milagre: era o mesmo Deus, o mesmo poder, a mesma igreja que não desiste de ninguém. Mas nem todos os casos eram tão rápidos. Teve o jovem Lucas, viciado em drogas há anos, que chegou à Universal arrastado pela mãe, cheio de ódio e descrença. As primeiras vezes, ele só ficava no fundo, de braços cruzados, esperando o culto acabar para ir embora. Até que, em uma campanha de libertação, o pastor falou diretamente com ele: Deus não está te julgando, filho. Ele está te esperando. Aquelas palavras furaram sua armadura.
Naquela noite, Lucas quebrou em prantos, entregou sua vida a Jesus e, aos poucos, a escravidão das drogas foi se desmanchando como será o fogo. Hoje, ele é um obreiro, e seu testemunho é tão forte quanto o de Mateus. A Universal não é só um lugar onde a gente vem pedir coisa. É onde a gente aprende a viver de verdade. E assim, a igreja continuava sendo um hospital de almas, um lugar onde o impossível virava rotina. Não porque os problemas desapareciam como mágica, mas porque as pessoas descobriam que, com Deus, até a dor ganha sentido, até a luta se torna vitória. Mateus, agora, não só testemunhava, como ajudava outros a crer. Ele tinha aprendido que milagre não é só a cura do corpo, mas a transformação da vida. E toda vez que via alguém receber uma bênção, seu coração pulsava com a mesma certeza: isso aqui é só o começo. Deus não para. E enquanto houver alguém precisando, a Universal estará de portas abertas, porque o milagre não é privilégio, é promessa. E a promessa se cumpre. Sempre. Naquele mesmo ano, uma mulher chamada Ana chegou à Universal arrastando mais do que o cansaço do corpo. Ela trazia consigo um peso que nem as lágrimas conseguiam aliviar. A filha de 10 anos, Sofia, havia sido diagnosticada com uma doença rara que os médicos chamavam de sem cura. As palavras dele soavam como uma sentença: prepare-se para o pior. Mas Ana não veio preparar nada. Veio lutar. No primeiro culto que participou, enquanto o pastor falava sobre a fé que move montanhas, Ana sentiu algo estranho. Não era esperança, ainda, mas uma pontinha de coragem que não existia antes. Ela não chorou. Só apertou a foto da filha contra o peito e sussurrou: se o Senhor fez por Mateus, pode fazer por Sofia. Os dias seguintes foram de jejum e oração. Ana não faltava a nenhum culto, nem mesmo quando o desânimo batia a porta. Até que, numa terça-feira de madrugada, ela acordou com um sonho tão vivo que parecia real. Via Sofia correndo num campo verde, rindo, sem nenhum sinal de dor. Ao acordar, não teve dúvidas, era uma promessa. Levou a filha ao próximo culto de libertação. Sofia, fraca, mal conseguia ficar em pé, mas quando o pastor impôs as mãos sobre ela e declarou: em nome de Jesus, esta criança está curada, algo mudou. Não foi instantâneo como nos filmes, não houve luzes nem vozes do céu. Mas Sofia começou a respirar mais fácil. A dor que a acordava todas as noites sumiu. E em uma semana, os exames, que antes mostravam um quadro irreversível, apresentaram uma melhora inexplicável. Os médicos ficaram boquiabertos. Isso não tem explicação científica, disseram. Ana sorriu e respondeu: mas tem explicação divina. Hoje, Sofia não só está curada como canta no coral infantil da igreja. E Ana? Ela se tornou uma das primeiras a chegar nos cultos, sempre com um abraço e um testemunho pronto para quem precisa. Eu vim aqui procurando um milagre para minha filha, ela diz, mas acabei encontrando um Deus que transforma até o desespero em gratidão. E assim, a Universal seguia sendo um lugar onde as histórias se reescreviam. Não porque os problemas deixavam de existir, mas porque, ali, as pessoas aprendiam que Deus não muda as batalhas, Ele nos torna mais fortes para vencê-las. Era só mais um dia na casa do Senhor. E como sempre, o impossível estava prestes a acontecer. Naquele mesmo domingo, enquanto Ana abraçava Sofia no final do culto, um homem chamado Carlos entrou pela porta dos fundos da Universal com os olhos cheios de lágrimas. Ele não era de chorar fácil, mas naquela manhã, o peso que carregava era maior que sua própria força. As contas estavam atrasadas, o emprego tinha acabado e, pior de tudo, sua esposa, Maria, havia recebido um diagnóstico de uma doença rara que os médicos davam poucas esperanças. Já tentei de tudo, ele murmurou para si mesmo, apertando o papel amassado do exame no bolso. Se Deus existe, que me mostre um sinal hoje. Carlos não era de frequentar igrejas, mas um colega de trabalho, que havia sido ajudado ali anos atrás, insistiu: vá à Universal. Lá, Deus ouve. Ele foi mais por desespero do que por fé. O culto já tinha começado quando ele sentou no último banco, tentando passar despercebido. Mas o pastor, como se tivesse um radar para almas feridas, olhou diretamente para ele e disse: hoje tem alguém aqui que está carregando uma cruz tão pesada que acha que vai quebrar. Mas Deus está dizendo: deixa comigo. Eu carrego. Carlos sentiu um arrepio. Era como se aquelas palavras fossem só para ele.
Quando o pastor chamou os que precisavam de oração para irem à frente, seus pés se moveram sozinhos. Ele não sabia orar direito, não conhecia as músicas, mas quando as mãos do pastor se apoiaram em sua cabeça, algo dentro dele se quebrou, não de dor, mas de alívio. Senhor, eu não sei se o Senhor existe, mas se existir, me ajuda, ele sussurrou, com a voz embargada. Naquela noite, Carlos voltou para casa com um peso a menos no peito, mas ainda com as mesmas contas e o mesmo diagnóstico assustador. Porém, algo havia mudado. Ele conseguiu dormir pela primeira vez em semanas. 3 dias depois, o telefone tocou. Era o antigo chefe, ligando para dizer que um cliente importante havia pedido por ele de volta. Não entendo, Carlos, mas eles querem só você no projeto. O salário é melhor e você pode começar segunda. Carlos quase deixou o celular cair. Mas o milagre não parou por aí. Na sexta-feira, Maria foi ao médico para iniciar o tratamento. Os exames de rotina, porém, mostraram algo inesperado: os marcadores da doença, que antes estavam altíssimos, haviam caído para níveis quase normais. Isso não faz sentido, o médico repetia, incrédulo. Vamos refazer. Os resultados vieram iguais. A doença, que deveria estar progredindo, havia regredido de forma inexplicável. Quando Carlos voltou à Universal no domingo seguinte, não foi mais como um homem quebrado, mas como um homem renovado. Ele subiu ao púlpito com Maria ao seu lado, segurando o laudo médico como se fosse um troféu. Eu vim aqui achando que Deus só ouvia os outros, ele confessou, com a voz trêmula. Mas ele ouviu até o meu grito de desespero. Hoje, minha esposa está curada, tenho um emprego melhor e, mais importante, encontrei um lugar onde a fé não é só palavra, é realidade. O pastor sorriu e disse: isso é Deus, meu irmão. Ele não muda as circunstâncias só para nos impressionar. Ele muda nós para que possamos vencer qualquer circunstância. Enquanto a igreja aplaudia, Sofia, a menina que já havia sido curada, correu até Carlos e Maria e entregou um desenho para eles. Era uma família de mãos dadas, com um grande sol brilhando sobre eles e as palavras: Deus cuida de nós. Carlos olhou para aquele papel simples e sentiu os olhos ardendo. Não era só um desenho. Era a prova de que, na Universal, os milagres não eram coincidências, eram respostas. Respostas para quem, como ele, um dia entrou pelas portas da igreja carregando só dúvidas e saiu levando uma história de vitória para contar. E assim, mais uma vida era transformada. Porque ali, entre aquelas 4 paredes, o impossível não era uma exceção. Era só o começo. Naquela mesma noite, enquanto a família se preparava para voltar para casa, Carlos sentiu algo diferente no ar. Não era só alegria pela cura de Sofia ou o alívio de ver Maria sorrindo novamente. Era como se uma paz profunda tivesse se instalado dentro dele, como se Deus estivesse sussurrando: isso aqui é só o início. Ao chegarem em casa, Carlos notou que o ambiente parecia outro. As paredes, antes carregadas de tensão, agora respiravam esperança. Maria arrumou a mesa com um cuidado que ele não via há anos, e até o cheiro do jantar, um simples arroz com feijão, parecia mais gostoso. Enquanto comiam, Sofia, com os olhos brilhando, contou pela enésima vez como tinha sentido uma mão quentinha tocando sua barriga durante a oração. Carlos escutava, mas seu coração batia forte com uma pergunta que não saía de sua mente: e se Deus pudesse fazer mais? Na manhã seguinte, Carlos acordou antes do sol nascer. Não conseguia tirar da cabeça as palavras do pastor: Deus não muda as circunstâncias só para nos impressionar. Ele muda nós para que possamos vencer qualquer circunstância. Ele olhou para as mãos calejadas, marcadas por anos de trabalho pesado, e lembrou das contas que ainda estavam por pagar, do aluguel atrasado, das noites em claro se perguntando como sustentaria a família. Mas, pela primeira vez em muito tempo, não sentiu medo. Sentiu fé. Sem dizer nada a Maria, pegou a bicicleta emprestada do vizinho e pedalou até a Universal. Quando chegou, a igreja ainda estava silenciosa, só algumas luzes acesas no salão principal. Ele entrou devagar, como se temesse quebrar aquele momento sagrado. Sentou-se no mesmo banco de sempre e fechou os olhos. Senhor, o Senhor já fez tanto por nós, mas eu preciso de mais. Não é ganância, não é egoísmo. É que eu quero ser um homem diferente. Quero que minha família nunca mais passe necessidade. Quero que Maria não chore escondido no banheiro.
Quero que Sofia cresça sabendo que o pai dela é um vencedor, não um derrotado. Se o Senhor mudou a saúde dela, pode mudar a minha vida também? As lágrimas escorriam sem controle. Não eram lágrimas de desespero, mas de entrega. De repente, sentiu uma mão no ombro. Era o pastor, que tinha chegado cedo para preparar o culto. Você está aqui bem cedo, Carlos. Alguma coisa errada? Perguntou, com um sorriso que já parecia conhecer a resposta. Não, pastor. Na verdade, é a primeira vez em muito tempo que tudo parece que pode ficar certo, respondeu, enxugando o rosto. O pastor sentou-se ao seu lado e colocou a mão no joelho dele, como um pai falando com um filho. Carlos, você já viu o que Deus fez na vida da Sofia. Agora é a sua vez. Mas eu vou te dizer uma coisa, o milagre que você precisa não vai cair do céu como um raio. Vai vir através das suas mãos, do seu trabalho, das suas escolhas. Deus abre as portas, mas você tem que caminhar. Carlos ouvia atentamente, como se cada palavra fosse uma semente sendo plantada em seu coração. Como? Eu não tenho estudo, não tenho dinheiro, não tenho. Você tem Deus, interrompeu o pastor, firme. E isso é mais do que suficiente. Amanhã tem uma reunião aqui sobre empreendedorismo. Muitos irmãos já saíram do desemprego, abriram seus próprios negócios, viraram donos da própria vida. Você vem. Carlos concordou com a cabeça, mas dentro dele algo já estava mudando. Não era só esperança, era a certeza de que, se Deus tinha curado sua filha, ele não ia abandonar o resto da família. Na reunião do dia seguinte, Carlos conheceu homens e mulheres que, como ele, tinham chegado ao fundo do poço e, através da fé e do trabalho, tinham reconstruído suas vidas. Um irmão contava como tinha começado vendendo picolés na porta da igreja e hoje tinha uma distribuidora. Outra irmã falava sobre como aprendeu a fazer bolos e, com a ajuda dos irmãos, montou uma padaria em casa. No final, o pastor anunciou: E hoje temos um presente especial para quem quer começar. Um irmão da igreja, dono de uma oficina mecânica, está precisando de um ajudante. É trabalho duro, mas é uma oportunidade. Quem se interessar, pode falar com ele depois. Carlos sentiu o coração disparar. Ele sabia consertar coisas, tinha aprendido com o pai quando era menino. Mas antes que pudesse levantar a mão, um medo antigo o paralisou. E se eu não der conta? E se falhar de novo? Foi então que viu Sofia, sentada no colo de Maria, acenando para ele com um sorriso confiante. Aquela menina, que dias antes estava à beira da morte, agora parecia dizer: Pai, você consegue. Deus está com a gente. Ele respirou fundo e levantou a mão. 3 meses depois, Carlos já não era mais o mesmo homem. Trabalhava na oficina de segunda a sábado, aprendendo tudo o que podia. À noite, estudava mecânica básica em um curso oferecido pela igreja. Maria tinha começado a fazer salgados para vender na porta da Universal aos domingos, e Sofia, agora completamente saudável, ajudava distribuindo panfletos dos cultos no bairro. Um dia, enquanto consertava um carro, o dono da oficina se aproximou. Carlos, você tem jeito para isso. Que tal a gente fazer uma sociedade? Eu bancaria um espaço pequeno para você montar sua própria bancada. Aí a gente divide os lucros até você se estabelecer. Carlos quase não acreditou. Aquele era o mesmo homem que, meses antes, não tinha coragem nem de olhar nos olhos das pessoas. Agora, estava recebendo uma chance de ser dono do próprio negócio. Naquela noite, em casa, enquanto contava as novidades para Maria, ela o abraçou forte e chorou. Eu sempre soube que Deus tinha um plano para a gente. Só demorou um pouco para a gente enxergar. Carlos olhou para as mãos, agora cheias de calos novos, mas também de propósito. Lembrou do desenho de Sofia, daquela família de mãos dadas sob o sol. Agora, ele entendia, o milagre não tinha sido só a cura da filha. O milagre era ele, um homem transformado, com uma família unida e um futuro pela frente. E tudo tinha começado quando, em meio ao desespero, ele decidiu entrar pelas portas da Universal e deixar Deus escrever uma nova história. O milagre completo. Na manhã da inauguração da padaria Pão da Esperança, Carlos acordou antes do sol nascer.
Enquanto amassava a primeira fornada de pães, sentiu o cheiro quente da farinha se misturando ao aroma de café fresco que Maria servia aos primeiros clientes vizinhos, amigos, até alguns dos mesmos que antes o evitavam nas ruas. Sofia, agora saudável e cheia de vida, distribuía sorrisos e desenhos feitos por ela mesma, onde escrevia: Papa, você é o meu herói. O pastor que o acolheu na Universal estava lá, observando tudo com um sorriso. Lembra quando você achava que Deus tinha esquecido de você? Perguntou, colocando a mão no ombro de Carlos. Ele só estava preparando um milagre nos bastidores. Às vezes, a maior bênção não é o que ganhamos, mas quem nos tornamos no processo. Carlos olhou ao redor, as paredes simples, mas cheias de vida, Maria, com os olhos brilhando de orgulho, Sofia, correndo entre as mesas. Entendeu, então, que o verdadeiro milagre não era apenas a cura da filha ou o negócio próspero, era o restauro de uma família, a redenção de um homem e a prova de que, mesmo nas cinzas, Deus planta sementes de esperança. A lição: nunca é tarde para recomeçar. O desespero pode ser o solo fértil onde Deus semeia os maiores milagres, mas só quem se entrega de mãos abertas colhe a transformação. E assim, entre pães quentes e risadas, Carlos soube, a história dele não tinha acabado na derrota. Tinha apenas começado na fé.